Graças a Deus. Meus irmãos, é com muita alegria que eu saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado, agradecido e adorado por tudo que Ele tem feito em nosso meio durante esses dias. Quero expressar a minha gratidão a Deus por mais uma vez servir a igreja noiva de Cristo através da sua palavra. Meditar em um texto bíblico, capítulo de número 28 do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, a partir do versículo 1. Já, como a nossa irmã disse aqui muito bem, tenho recebido muito de Deus durante esses dias, as mensagens, as pregações, né? Parece que os irmãos estão pregando como se fosse a última vez. Pastor Natan ontem aqui, rapaz, um homem, Deus abençoe sua vida. Fico muito feliz quando eu vejo Deus usar os amigos. Abra, por favor, Atos capítulo de número 28, versículo 1. Se você achar, por favor, diga amém. Amém. Sidão, Deus abençoe. Uma honra, um prazer de te conhecer. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu mal algum. Repita comigo: não padeceu mal algum. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevia, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali próximo daquele mesmo lugar que havia as herdades que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias, aconteceu estar de cama enfermo de febre e disenteria ao pai de Públio. E Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito pois isto, vieram também ter com ele os demais que naquela ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras. Repita comigo: muitas honras. E havendo de navegar, nos proveram. Repita, por favor: proveram das coisas necessárias. Você diz amém? Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Dá só um pouquinho mais de retorno para mim, somente só um pouco mais, por gentileza, por favor. Meus irmãos, o texto bíblico que nós acabamos de ler fala a respeito de uma das grandes experiências que o apóstolo Paulo teve. Nós precisamos de alguns minutos para entendermos o que Deus quis mostrar a Paulo nesta experiência em particular, porque de todas, esta é a mais improvável experiência que Paulo viveu. E por que eu digo isso? Eu digo isto porque não estava no cronograma de Paulo, em hipótese alguma, passar pela ilha de Malta, mas estava nos planos de Deus conduzir a Paulo até lá para um propósito. O texto sagrado diz que este contexto que faz com que Paulo chegue até a Malta está registrado no capítulo de número 27. Nós precisamos voltar alguns versículos e entender o porquê e como o apóstolo chegou até ali. O que acontece no capítulo 27 é que Paulo está preso, e aqui é uma informação muito importante. Deus havia feito uma promessa a Paulo para que Paulo pudesse estar diante de César, só que a Bíblia diz que Paulo estava
preso. Ou seja, como Paulo iria chegar até César, Deus não revelou. Deus revelou a promessa, mas não revelou o caminho pelo qual ele iria percorrer. Deus permite que Paulo seja preso e conduzido como um prisioneiro neste navio em direção a Roma para se apresentar diante de César. Esta é a primeira informação que nós precisamos saber desse texto. Segundo, existe um versículo que fala sobre a existência de um companheiro de viagem de Paulo. A Bíblia diz que este homem se chama Aristarco de Macedônia. E esta é uma informação importante que o texto dá, porque Macedônia foi um dos lugares que Paulo ajudou. Ou seja, a ajuda que Paulo entregou no capítulo 16, ele recebeu no capítulo 27. O texto faz questão de dizer que quem agora está auxiliando Paulo nesta viagem é alguém de Macedônia, de um lugar onde Paulo foi um ajudador. A Bíblia diz que uma terceira informação aparece muito importante, e é só para refrescar a sua memória, porque eu sei que vocês já sabem, já ouviram isso. Paulo, ele não é valorizado nesta viagem, até porque é um prisioneiro, e o texto sagrado diz que o capitão e o mestre, o centurião queria mais do que o capitão e do que o mestre dizia. Logo, o conselho de Paulo foi ignorado, porque Paulo disse: eu vejo, irmãos, que esta viagem não será fácil, esta viagem será uma viagem difícil. Mas a Bíblia diz que ele preferiu ficar com a experiência do que com a espiritualidade. E aqui existe algo que eu preciso trazer aos irmãos nesta tarde. Todas as vezes que nós abandonamos a espiritualidade por ter ou se apegar à experiência, nós enfrentamos provas, lutas e guerras que não deveríamos passar. Não era necessário passar, mas por não ouvir a voz do homem de Deus, por não ouvir a voz do Senhor, por não ouvir a voz da palavra de Deus, nós acabamos vivendo situações que poderiam ser evitadas na nossa vida. Qual foi o conselho de Paulo? Vamos parar. E ninguém quer parar, todo mundo quer correr, ninguém quer parar, todo mundo quer avançar. Paulo disse: vamos passar o inverno em Creta e depois prosseguiremos. Ele disse: não, nós vamos continuar. Então trocaram o navio e continuaram. E a Bíblia diz que quando eles saíram de bons portos, um vento chamado Euroaquilão tomou conta da embarcação, açoitou a embarcação de um jeito que o texto sagrado diz que saiu do coração deles a esperança de viver 14 dias sem ver a luz do sol, 14 dias sem verem as estrelas, jejum, sulapando-se com as ondas, o vento que lá estava, perdendo o controle. A Bíblia diz que eles deixaram o navio ir à toa, sem perspectiva alguma de que algo de bom poderia acontecer, até que um anjo do Senhor aparece a Paulo na embarcação e diz: Paulo, importa-te que apresente-te diante de César. Eu estou entregando em tuas mãos estas 276 pessoas. Não vai ter morte aqui, não vai ter morte aqui. O navio vai quebrar, mas você não vai morrer. O navio vai quebrar, mas você não vai perecer, porque Deus não está preocupado com o navio, Deus está preocupado com quem está dentro do navio. A Bíblia diz que o navio se quebrou, mas eles escaparam. E como eles escaparam? Escaparam, segundo o texto bíblico, nadando. Uns se agarraram aos destroços do navio e começaram a nadar e chegar até a ilha. Deus estava demonstrando através disso que quando Deus quer nos dar segurança, abrigo e proteção, não é só de barco que se chega. Às vezes Deus nos mostra que nós também sabemos nadar. Existem crises na nossa vida que nos forçam a usar um outro recurso, uma outra estratégia, um outro caminho, já que não dá para ir de barco, nada, mas o importante é chegar. E a Bíblia diz que no Atos capítulo 28 começa dizendo: e havendo escapado, ou seja, o que aconteceu foi um livramento. Estava planejada a morte de todos, mas a Bíblia diz que eles escaparam. E por que eles escaparam? Porque Deus livrou. E por que eles escaparam? Porque Deus guardou. E por que
eles escaparam? Porque a mão de Deus protegeu, porque a sentença que estava sobre eles não prosperou e eles escaparam. Eles fugiram? Não, eles escaparam. É diferente. Estava planejado, estava arquitetado, estava costurado, mas Deus entrou no meio do circuito. É por isso que o salmista diz: o laço se quebrou e nós escapamos. A prova que fizeram para nós, que caíram, foi eles. O laço que armaram, que caiu, foi eles. Por quê? Porque nós escapamos. O diabo disse: agora eu derrubo ela, agora eu paro ele. Aí Deus vai lá e dá o escape e o livramento. Quando passa pelas águas, elas não te submergem. Quando passa pelo fogo, ele não te queima. E como que explica isso? É a mão de Deus dizendo: eu te fiz escapar. Como é que chegou numa bala? Escapei. Como é que passou pelo andurão? Escapei. Como é que está aqui dando glória a Deus? Escapei. Qual é a explicação? Eu escapei. Deus fez algo na minha vida e eu escapei. Escapou não. Escapei do câncer, escapei da situação, escapei do alcoolismo, porque Deus trabalhou na minha vida. E o texto diz: e havendo escapado. O texto não começa dizendo o nome da ilha, o texto começa dando livramento. E aqui é a primeira lição deste versículo. Deus não dá informação primeiro, Deus dá livramento primeiro, para depois dar explicação. Nós não podemos querer explicar primeiro e viver depois. Deus está dizendo a alguém nesta tarde: viva primeiro, experimente primeiro, dê glória primeiro, se alegre primeiro, tente entrar primeiro na dimensão que Deus tem para a sua vida e depois queira as explicações necessárias. A Bíblia diz que eles chegaram e, havendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta. Versículo de número 2 diz: e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, diz o texto bíblico, para a glória de Deus, acendendo uma grande fogueira, recolheram a todos por causa do frio e do calor. Enquanto eles estavam se recuperando, a Bíblia diz que os homens daquela cidade, que provavelmente eram homens que não falavam o mesmo idioma como eles, ou até mesmo não tinham o mesmo grau de estudo que Paulo tinha, homens que são considerados bárbaros, homens que são considerados inferiores, a Bíblia diz que eles acenderam uma grande fogueira. A primeira lição do texto é que nem sempre coisa grande vai ser feita por gente que é capaz. Existem pessoas que estão disponíveis para Deus, e Deus não usa quem tem, Deus usa quem está disponível. Deus não usa quem aparenta ser, Deus usa quem está disponível. A Bíblia diz que eles, que eram considerados bárbaros, eles fizeram uma grande fogueira. E como eles fazem uma grande fogueira? Se juntando. E esta é a maior estratégia que nós temos para fazer coisa grande. Quer coisa grande? Se junta. Quer fazer coisa grande? Se aproxima. Quer fazer coisa grande? Vamos ter comunhão. E eles, vendo a necessidade, a Bíblia diz, pastor Sidão, que eles fizeram uma grande fogueira. E só que o texto dá-nos uma segunda informação: havia chuva e havia frio. Logo, aquela fogueira que eles fizeram foi uma fogueira resistente à chuva, ou seja, o calor da fogueira não apagou com o frio e o calor da fogueira não apagou com a chuva. O que é que o Senhor está querendo dizer com isso? Eu quero dizer aos irmãos que se o fogo que nós temos não for maior do que o frio que faz lá fora, alguma coisa está de errado com este fogo. Se a graça que Deus liberou sobre a nossa vida não for maior do que aquilo que está acontecendo lá fora, alguma coisa está errada. Chovia e fazia frio, e eles fizeram o quê? Acenderam fogueira. Porque acender fogueira em tempo apropriado é muito fácil. Agora, quando chove, quando faz frio, quando a lenha está molhada, aí é mais difícil o fogo pegar. Mas aqui na DGR, Deus está dizendo que Ele preparou este dia para acender fogueira. Os bárbaros começaram a acender a fogueira por causa do frio e o calor, e os homens começaram a se achegar, porque estavam vindo de um naufrágio. O texto sagrado diz que quando eles começaram a se aproximar, Paulo aparece na história, e o texto sagrado
nos dá uma informação importante. Paulo, quando vê a fogueira acesa, ele vai até os gravetos que estavam ao redor, começa a catá-los, e a Bíblia diz que Paulo pega um punhado, uma quantidade de gravetos, e vai até a fogueira para poder lançá-los. Esta informação é muito importante, porque ao redor da fogueira existem no mínimo 2 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é quem gosta do calor da fogueira, quem está aproveitando o calor da fogueira. E quem está aproveitando o calor da fogueira está de braço cruzado, está dizendo: que culto bom, aleluia, como é que culto gostoso. Só que não, esse que está só quer o calor, não levantou a mão ainda, não deu glória ainda, não deu aleluia ainda, ele só está ali porque o calor da fogueira está ali aquecendo, está confortável para ele. Aí tem um segundo tipo de pessoa, que é Paulo, que está dizendo: eu já que estou do lado da fogueira, já que estou perto da fogueira, eu estou constrangido a não contribuir para que o fogo se mantenha aceso. Ou seja, existem aqueles que querem desfrutar, e existem aqueles que determinaram que na sua vida, se depender dele, o fogo não vai se apagar. O fogo não vai se apagar. Então Paulo determina, pastor Regis, no seu coração: eu não acendi a fogueira, eu não comecei o trabalho, eu não fundei a DGR, mas se eu estou no culto, o culto que eu estou não pode ter fogueira apagada. O culto que eu estou não pode ter fogueira apagada. Eu não comecei, eu não sou o líder, não é eu que estou pregando, mas se eu estou no culto, eu quero contribuir para que o nome de Deus seja glorificado. Deus não me chamou para ser bastidor de nada, Deus me chamou para ser alimentador de fogueira. Eu estou sentindo graça para pregar aqui nesta tarde. O texto diz que Paulo pega graveto. E por que Paulo não pega madeira grossa? E por que Paulo não pega madeira para poder colocar no fogo? Ele está dizendo: não, fogo bom é fogo que queima graveto. Fogo bom é fogo que aceita graveto. Tem gente que acha que tem que fazer muito para a fogueira se acender. Não. Fogueira acesa boa é fogueira que recebe graveto. É graveto de aleluia, é graveto de glória a Deus, é graveto de línguas estranhas. É só colocar no fogo, é só apresentar no fogo, é só dizer: Deus, é pouco, mas é o que eu tenho. É simples, mas é o que eu tenho. E cá para nós que é um conselho: fique com aquilo que Deus te deu. Seja simples, mas coloca na fogueira. É simples, mas põe na fogueira. É simples, é só essa mensagem, mas coloca na fogueira. É só dizer: coloca na fogueira. Mas o louvor, eu não sei cantar, coloca na fogueira. Que Deus recebe, que Deus recebe, que Deus recebe. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo uma presença de Deus aqui. Primeiro motivo pelo qual Deus levou Paulo a Malta foi para ensinar Paulo a catar gravetos. O que é isso, pastor? Sim, primeira razão, pastor Luiz Tavares, que Deus ensinou Paulo, que Deus levou Paulo a Malta, foi para aprender a catar graveto. Mas eu sou Paulo, escritor de carta, cata graveto. Mas eu sou Paulo, eu livrei esse povo aí do naufrágio, cata graveto. Mas eu sou Paulo, eu curei a enfermidade, cata graveto. Eu sou Paulo, eu ressuscitei morto, cata graveto. Eu sou Paulo, eu orei por Eutico e Eutico levantou, cata graveto. O serviço de ontem não vale para hoje. A unção de ontem não vale para hoje. O que aconteceu ontem não vale para ontem é ontem, hoje é hoje. Hoje Deus tem pão novo, hoje Deus tem unção nova. Eu não sei o que você está sentado ainda, eu não sei o que você está com a mão abaixada ainda. A ordem de Deus é: o passado não é melhor do que o presente. Serviu ontem, orou ontem, pregou ontem, prega hoje de novo, adora hoje de novo, canta hoje de
adoradores aqui neste momento. Queria pregar, cata graveto primeiro. Eu queria cata graveto primeiro. Mas eu queria ser líder, cata graveto primeiro. Mas eu queria entregar profecia, cata graveto primeiro. Serviço na casa de Deus não diminui ninguém. Quanto mais simples o serviço, maior é a recompensa. Quanto mais vai pegar. Quanto mais simples o serviço, maior a recompensa. Cuidado, porque meu Deus, eu vou entrar. Eu vou me soltar e mercandoria cheia. Cuidado, porque quer ser visto. Cuidado, porque quer ser aplaudido. É melhor fazer um bom serviço catando graveto. É melhor fazer um bom serviço catando graveto do que ser reprovado com o microfone na mão. E naquele grande dia, Deus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Fica com graveto, fica com graveto, fica com graveto, fica. Segura um pouquinho, aleluia. Eu ainda não pedi, a primeira vez, pegue na mão de quem está ao seu lado e diga para ele: enquanto está catando graveto, o diabo não se incomoda. Enquanto Paulo estava catando, quebrando, não tem problema nenhum. Está catando graveto, não está fazendo nada ainda. Não está fazendo mais do que obrigação. Vira para o irmão que está do teu lado e diga para ele: o que você não pode é se aproximar do fogo. Enquanto Paulo está catando graveto, a víbora está no meio do graveto lá, escondida. Porque quem gosta de andar escondido é cobra. Quem gosta de andar escondido é víbora. Enquanto ele está agora, quando Paulo aproximou-se do fogo, a Bíblia diz que quando ele foi jogar o graveto na fogueira, uma víbora lhe acometeu a mão, porque o diabo não aguenta o calor do fogo. O fogo que está aqui nesta tarde, ele é revelador. Ele pega aquilo que está oculto e coloca para fora. Por quê? Porque em nosso meio não tem lugar para ocultismo. Em nosso meio não tem lugar para esconder. Não adianta. Os planos do diabo são revelados com fogo. Quando Paulo lança a víbora no fogo, a Bíblia diz que a víbora mordeu a sua mão. Aí tem gente que vai olhar e dizer: pastor, eu não quero, aleluia, cantar, pregar, servir, porque toda vez que o diabo toda vez que eu começo a fazer, o diabo se levanta. Tem que levantar mesmo, tem que agir mesmo. O levante do diabo é um sinal que nós estamos no caminho certo. Eu queria saber, já pensou se a víbora concorda com Paulo? Já pensou se a víbora aceita Paulo? Algo estava de errado. A reação do inferno é a demonstração que você está dentro do plano de Deus sobre a sua vida. O que é isso, pastor? Mas a víbora mordeu e vai ficar por assim mesmo? Vai ficar por assim mesmo. Por quê? Porque antes da víbora te morder, Deus já enviou o antídoto sobre a sua vida. E que antídoto é? Satanás pode até ferir, mas a ordem de Deus é: fere, mas não vai matar. 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 Fere, mas não... Levanta a sua mão, levante a mão, levante a mão. Levante a mão, levante a mão, levante a mão, eita. Levante a mão, pastor Regis.
de perto da fogueira, porque ele mordeu, ele está muito enganado. Paulo pega a cobra e começa a sacudir ela no fogo. A palavra hoje é: Satanás, se tu acha que vai acabar com o fogo da igreja, tu está enganado. Quanto mais tu morde, mais esse povo adora, mais esse povo adora, mais esse povo adora. Quem gosta do fogo, 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 quem gosta do... Eu estou sentindo, Ezequiel, eu estou sentindo. Olha, irmão, não tira o fogo da igreja, não. Tira a luz, mas não tira o fogo. Tira o LED, mas não tira o fogo. Tira a bateria, mas não tira o fogo. Tira o teclado, mas não tira o fogo. Porque se tirar o fogo, vai virar um teatro isso aqui. Se tirar o fogo, vai virar um estádio de futebol. O que faz isso aqui ser o que é? Não é simplesmente a reunião das pessoas. É porque quando a igreja se reúne, o poder de Deus se manifesta. A ordem de Deus, a ordem hoje é: Satanás, tu vai sair na base do fogo. Fogo, 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 fogo. Tem fogo aí? Tem fogo aí? Tem. Deixa eu ver aqui em cima. Deixa eu ver aqui em cima. Deixa eu ver. Um minuto de glória nesta tarde, um minuto de glória. Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Levante a mão. Pega na mão do irmão que está lá em cima, lá em cima, lá em cima. E diga para ele: eu não vou diminuir o nível por causa do ataque. Eu não vou diminuir o glória por causa do ataque. Vira para ele e diz: deixa morder, deixa falar mal, deixa caluniar, deixa perseguir, deixa. Deixa dizer que Deus não está. Deixa, ataca Satanás, ataca. Mas nós não vamos arredar, nós não vamos fugir. Tem fé. Sacode no fogo, 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 sacode no fogo. Hoje Deus vai revelar, Deus vai revelar. Um minuto de glória, um minuto de glória. Você que está aqui me olhando, levanta a tua mão para cima. Enche essa casa de glória a Deus, aleluia. Cadê os vasos batizados com o Espírito Santo? A hora do glória é agora, a hora do aleluia é agora, a hora da língua estranha agora. Vai guardar o glória para amanhã mesmo, vai guardar o aleluia para amanhã mesmo. Ei, cadê os profetas? Cadê as mulheres de Deus? Dá um salto dessa cadeia, fica de pé, aumenta o nível do teu glória, aumenta o nível do teu aleluia. Isso, estica as pernas, levanta a mão lá em cima. Faz igual Simão está fazendo ali. Quem tem glória da glória? Cadê? Porque você não está sentindo nada porque está faltando fogo na tua vida. Sabe por que você não consegue se ligar? Porque está faltando fogo na tua vida. Por quê? Porque uma vida, cristianismo é poder. Cristianismo não é palavra bonita. Cristianismo não é terno bonito. Cristianismo não é demonstrar que tem. Cristianismo é poder de Deus. E nesta tarde o poder de Deus vai descer sobre a vida de alguém aqui que recebe. Quem quer? Pega a víbora, pega a víbora. Pastor, estão me caluniando, joga no fogo. Pastor, joga no fogo. Pastor, estão se levantando, joga no fogo. Pega essa víbora e
poder aprender a quebrar graveto. Segunda razão, porque Paulo foi levado a Malta. O texto bíblico diz que sobre aqueles que creem em Jesus Cristo existe uma promessa sobre a vida deles. E que promessa é esta? Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão em novas línguas, em meu nome pegarão nas serpentes. Quem viveu isso? Pedro não viveu, Tiago não viveu, João não viveu, Bartolomeu não viveu, André não viveu. Quem viveu isto? Paulo viveu isso. Por quê, pastor? Porque existem promessas, pastor Natão, que se cumprem na nossa vida só quando nós estamos na geografia certa. Existem promessas que só se cumprem na nossa vida quando nós estamos na geografia certa. Por que Deus curar veneno de quem não foi mordido, de quem não foi atacado? Então o Senhor está dizendo que eu preciso ser atacado para viver este tipo de promessa? Não, eu estou dizendo que se você for atacado, você viverá este tipo de promessa. Porque não tem ninguém que esteja me ouvindo que queira passar por isto, mas se passar, isto é uma condicional. Se passar, se acontecer, se passares pelas águas, é uma condição, não é para todo mundo, é para quem passa, é para quem experimenta, é para quem vivencia. Segundo lugar, Deus levou a Paulo para cumprir promessas na sua vida. Terceiro, Deus levou a Paulo para Malta para poder lidar com as críticas. Diz o texto bíblico que quando a serpente, ou melhor, a víbora, como você queira, mordeu a mão de Paulo, os homens daquela ilha ficaram olhando e dizendo, comentando, só pode ter alguma coisa de errado com ele. Ele saiu do mar e não morreu, mas quando chegou aqui na terra, ele morreu. Por quê? Porque se tem alguma coisa de errado, está em pecado, está fazendo alguma coisa que está desagradando a Deus. É impossível a mente do homem compreender o agir de Deus na vida de quem Deus tem um propósito. Aí alguém olha e diz, é só guerra? Não, não é só guerra, é guerra e livramento, é guerra e escape, é guerra e vitória. Mas é só peleja? Não é só peleja. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Os homens, pastor, montaram uma banca dizendo, vamos olhar para ele, porque tem alguma coisa de errado com ele. A justiça não deixa viver. Depois de escapar do naufrágio, a cobra mordeu a mão dele. Só pode estar alguma coisa de errado. Mas a Bíblia diz que eles esperaram que Paulo viesse a cair, a inchar e a morrer. O texto sagrado diz que eles observaram isto e Paulo questionou, e Paulo brigou, e Paulo chamou e disse, não, eu sou homem de Deus, não, para de levantar calúnia contra a minha vida, não. Paulo ficou em Sabe por que Paulo ficou em silêncio? Porque eu não preciso me defender daquilo que é responsabilidade de Deus fazer. Eu não preciso bater boca. Paulo deixou o tempo mostrar. E o texto diz que, havendo esperado muito tempo, se tem um critério que Deus usa para revelar quem é homem de Deus, quem não é homem de Deus, quem é mulher de Deus, quem não é mulher de Deus. É o tempo. O tempo passa e o tempo prova se o que começou é verdadeiro, se o que deu início é verdadeiro. Paulo deixa o tempo mostrar que o veneno da cobra não faz efeito em quem tem Cristo na sua vida. Então os homens olhando e vendo por muito tempo que não caiu, que não inchou e que não morreu, a Bíblia diz que eles mudaram de parecer, porque fofoqueiro é assim. Hoje ele fala mal, amanhã ele fala bem. Hoje ele diz que não tem, amanhã ele diz que tu é mulher de Deus. Hoje ele diz que não vai, amanhã ele diz que vai. Eu vou levante a tua mão, porque eu tenho uma palavra. Ei, tem alguém que vai mudar o parecer ao teu respeito. Alguém vai mudar de opinião e não vai precisar discutir, não vai precisar brigar. É só deixar o tempo fazer o trabalho. Irmão, eu estou me
segurando aqui. Eles estão esperando você cair. Eles estão esperando você inchar. Eles estão esperando você morrer. Só que você pode dizer para quem está do seu lado: você não vai cair, você não vai inchar, você não vai morrer. Diga para ele: quem estava esperando a sua queda, o seu inchaço e a sua morte, vai ficar espantado de te ver numa bala Pernambuco dando glória, de te ver numa bala Pernambuco tomando posse da tua vitória. A palavra de Deus para alguém aqui é: você não vai cair, você não vai inchar, você não vai morrer, porque o veneno da cobra não vai fazer efeito sobre a sua vida. O sangue. Tem alguém olhando dizendo: vamos ver até quando ela aguenta. Tem alguém olhando dizendo: vamos ver até quando ele fica lá em agulha. Tem alguém olhando dizendo: vamos ver até quando esse fogo vai. Vamos ver até onde essa empolgação dura. Aleluia. Vamos ver até onde ele resiste. Vamos ver até onde a fibra que ela diz ter, que ele diz ter, vai. Aí passa 1, passa 2, passa 3 dias, pastor, não. Meses, pastor, não. Anos. E está você firme, e está você crente, e está você levantando a mão, e está você adorando a Deus. E quem olhou e disse: ah, isso aí é fogo de palha, isso aí está se escondendo atrás da Bíblia, vai ter que bater na tua porta e dizer: ora por mim, 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 ora. Aleluia, eu estou sentindo uma graça aqui. Quarto motivo, porque Paulo foi levado por Deus a Malta. O texto bíblico diz que Paulo vai à casa de Públio. Quando Paulo vai à casa de Públio, seu pai está enfermo há 3 dias, com desinteria e febre. A Bíblia diz que Paulo, sabendo do estado daquele homem, vai até aquela casa. E o texto sagrado nos dá uma informação importante. Quando Paulo chega na casa, ele ora. Primeiro ore, para depois demonstrar que você orou. Paulo não impôs as mãos primeiro, Paulo orou primeiro. Por quê? Porque primeiro é a oração, depois é a fé. A ação vem depois, vem antes, vem depois da oração. Ele ora primeiro e depois de orar, havendo imposto as mãos sobre aquele homem. Interessante, pastor Ezequiel, é que Paulo colocou a mão sobre o homem. E o que Satanás mordeu dele? A mão. Porque o diabo sabe o quanto Deus vai te usar. O diabo sabe o que Deus vai fazer na sua vida. Por quê? Porque ele está vendo você no caminho. Não é que o diabo seja onisciente, é que por dedução, por experiência, ele olha para o pastor Regis e diz: já que ele está assim hoje, imagina o que ele não vai ser amanhã. Então ele tenta comprometer o teu presente para abalar o teu futuro. Eu vou quebrar ele aqui, porque lá ele não dá glória. Eu vou parar ele aqui, porque lá ele não vai orar por ele. Eu vou parar ele aqui, porque lá ele não vai fazer. Só que a mesma mão que foi mordida, a mesma mão que foi atacada, a mesma mão que foi caluniada, a mesma mão que foi pesada, esta é a mão que Deus vai. Que é isso, meu pastor? Deus não usa quem nunca foi ferido. Deus não usa quem nunca teve uma história para poder contar. Deus não usa quem não tem testemunho de dor. Por trás de um ministério sucedido existem marcas ocultas que ninguém vê. Hoje todo mundo vê a mão cantando, hoje todo mundo vê o cidadão dando lugar, hoje todo mundo vê o pastor pregando, mas esquece que por trás de hoje existe um ontem doloroso. Mas para quem sobreviveu do mar até
ataque de serpente é fichinha. Para quem sobreviveu do naufrágio, eu quero dizer para alguém: ei, não é a primeira guerra que você enfrenta e nem a última que você vai enfrentar, mas da mesma maneira que Deus te deu graça no passado, Ele vai te dar graça no presente, Ele vai te dar graça no futuro. Vira para quem está do teu lado e diga: a mesma mão que foi atacada, a mesma mão será usada. Diga para ele: a tua dor não te impedirá de ser canal de bênção na vida de alguém. Se isto é verdade, coloque a mão sobre alguém e abençoe ele agora. Abençoe. Luta no chuva, por causa da dor não prego mais, por causa da dor não canto mais, por causa da dor não faço mais. Satanás vai esfregar o focinho no chão nessa tarde, com dor, com prova, sem prova. Eu canto, eu canto, eu canto, eu canto, eu prego, eu canto, eu prego, eu canto, eu prego, eu canto, eu prego, eu canto, eu prego. Eu não dependo de estar sem dor para fazer o que Deus me chamou. Com dor, doença ou sem doença, porta aberta ou porta fechada, ninguém vai mudar aquilo que Deus me entregou. O texto sagrado diz, versículo de número 10, e aqui eu já encerro. O texto diz que Paulo foi, depois da casa de Públio, a Bíblia diz que os homens daquela cidade trouxeram, versículo de número 9, Atos 28, 9, muitos enfermos, e a Bíblia diz que ele curou a todos, e depois eles distinguiram ele com muitas honras. A palavra distinguir no original é fazer acepção, é tratar com uma maneira diferente dos demais. Ele está dizendo, o texto está afirmando, que os homens daquela ilha deram a Paulo o tratamento que não deram aos demais homens. E por que isto aconteceu? Porque o ministério de Paulo precisava passar em Malta. E esta é a quinta razão pelo qual Deus levou Paulo a Malta. Deus leva Paulo a Malta para poder o honrar. Preste atenção numa coisa: o ministério deste apóstolo foi um dos ministérios mais difíceis da Bíblia Sagrada. O começo do ministério dele começou cego. Ananias vai na casa de Judas, ora por ele, e diz o texto que ele recupera a visão, é batizado e cheio do Espírito Santo. E tem uma promessa que Ananias é usado por Deus para fazer: ele verá o quanto há de padecer pelo meu nome. A promessa foi boa: este aí vai padecer pelo meu nome. Não deu outra. Ele mesmo disse: em perigo de morte muitas vezes, em perigo de rio muitas vezes, passei fome muitas vezes, dormi uma noite no abismo, naufrágio 3. Este mesmo Paulo disse que passou muitas tribulações em Damasco, não deu certo. A Bíblia diz que cercaram a cidade, pastor Natan, e ele precisou descer pelo cesto, porque os homens queriam matá-lo. Em Éfeso ele foi preso e chicoteado. Em Filipos, quando Paulo passa para Filipos, ele é preso, pastor Regis, junto com Silas, amarrado,
chicoteado, e a Bíblia diz que Deus enviou um terremoto para os livrar do cárcere interior. Em Corinto, ele precisou trabalhar como fazedor de tendas para não ser pesado à igreja. A segunda carta de Corinto é a carta da defesa do apostolado de Paulo. Precisou se defender, precisou se explicar, precisou dizer que foi chamado por Deus. Em Jerusalém ele foi preso. Preciosos que me ouvem nesta noite, em Damasco não deu certo, em Éfeso não deu certo, na Galácia seu trabalho foi quase perdido por causa dos judaizantes. Não teve honra no ministério desse homem. Aí você acha que Deus vai levar ele para Roma para ser morto? Antes de Deus fazer aquilo que quer fazer, Deus falou: Paulo, o teu destino é Roma, mas o meu itinerário passa aqui em Malta, porque o que tu não viveu em Damasco, tu vai viver em Malta. O que tu não viveu em Éfeso, tu vai viver em Malta. O que tu não viveu em Corinto, tu vai viver em Malta. Eu vou te honrar. E muitas vezes a honra de Deus vem da onde a gente menos espera que pode vir. Se prepare, porque o que Deus vai fazer na sua vida virá da onde você menos espera. Só para aqueles que acreditam e pode levantar a mão para dar glória a Deus. O tempo da honra está chegando. O tempo da honra está chegando. O texto sagrado continua dizendo que Paulo recebeu não somente honra, mas também provisão, os quais nos proveram das coisas necessárias. Provisão na Bíblia fala do cuidado de Deus para com o homem. Existem na vida de Elias 3 tipos de provisões específicas. A primeira provisão foi a do bico do corvo, que trouxe pão e carne para Elias comer. O segundo tipo de provisão foi da viúva de Sarepta, que fez bolo para o profeta comer. O terceiro tipo de provisão foi um anjo que apareceu no carvalho do zimbro e deu a ele pão e água para que pudesse comer. Provisão que não é capaz de ser compreendida pelo homem. Provisão fora da naturalidade e provisão espiritual sobre a vida daqueles que confiam em Deus. Não falta provisão. Eu vim nesta noite, nesta tarde, ainda nesta tarde, pregar e dizer: a sua vida será alcançada por uma grande provisão de Deus. A sua vida será alcançada por uma grande provisão de Deus. Se prepare, Deus tem provisão para a sua vida. Pegue na mão de quem está ao seu lado e diga: pare de chorar por aquilo que se foi. O capítulo de número 28, versículo de número 9 começa dizendo: uma outra embarcação encostou para que Paulo pudesse viajar. Tem gente chorando por causa do barco que quebrou e deixando de olhar aquilo que Deus está providenciando sobre a tua vida. Chega de olhar e dizer o que foi. Olha para frente, porque Deus está enviando um barco novo para você voltar. Deus está enviando um barco novo para você voltar. Deus está enviando um barco novo para você voltar. Alguém está comigo aqui nessa palavra? Pode levantar as mãos e encher essa casa de glória a Deus. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Tem um barco novo te aguardando. Tem um barco novo te aguardando. Eu vou repetir até você dar glória a Deus. Tem um barco novo te aguardando. Tem um barco novo te aguardando. Para de chorar por aquilo que se foi. Toma posse daquilo que Deus tem liberado para a tua vida. Fecha o corredor, fecha o corredor. Dá a mão ao seu irmão que está ao seu lado.
Quem tem lenha? Quem tem lenha? Quem entendeu? Quem entendeu? Quem tem? Aleluia. 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 Oh, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Começa a dizer: Senhor, Senhor, me usa. Senhor, trabalha na minha vida. Senhor, não deixa o veneno fazer efeito. Não deixa a palavra de maldição lançada entrar no meu coração. Senhor, não deixa o mal que me fizeram me atingir. Senhor, estabelece o teu poder sobre a minha vida. Abra sua boca e começa a pedir a Deus, para Deus acender o fogo, a chama, o renovo sobre a tua vida. Abra sua boca em nome do Senhor Jesus. 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 Isso. Abre a boca. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Isso. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus usar você. Deixa Deus se manifestar. Deixa o Espírito mover sobre a tua vida. Aleluia. Abra sua boca agora em nome do Senhor Jesus. Quero pedir para vocês aqui para fazer essa oração. Deus, glorificamos o teu santo nome. Ore comigo neste momento. Alce a tua voz aos céus e ore ao Senhor. Pai, nós estamos aqui nesta tarde, ó Deus, para junto pedirmos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha trazer a nós o escape, o Senhor venha trazer a nós o livramento. Deus, que toda víbora que tentou, ó Pai, injetar veneno em nós, na nossa casa, na nossa mente, no nosso emocional, víbora, Senhor, que tentou injetar veneno nos nossos projetos, nos nossos sonhos, Pai, que ela seja queimada agora para a glória do teu nome. Deus, porque aprendemos aqui nesta tarde que o barco pode até quebrar, mas nós não iremos morrer. Pai, sustente a cada um aqui com tuas potentes e poderosas mãos. Envia, Senhor, o calor. Envia uma embarcação nova para que os teus filhos e filhas sejam socorridos e cheguem ao destino final que o Senhor traçou para os teus servos. Muito obrigado por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.